Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. É uma alegria chegar a você novamente, levando as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Estamos iniciando as reflexões da 29ª semana do Tempo Comum. Muitas vezes eu já me expressei aqui no início das meditações que é o desejo da gente que, ao receber as leituras do Evangelho diário com as reflexões, você possa se apaixonar pela Palavra de Deus, possa acolhê-la na sua vida, no seu coração, e que esta palavra lida, meditada, acolhida, ela possa ser luz para a sua vida, guia, inspiração para a sua vida, possa ser força, o alimento cotidiano para a sua vida, para a sua missão. Hoje, segunda-feira, dia 21 de outubro, nós vamos rezar e vamos meditar com o evangelista Lucas, o capítulo 12, versículos de 13 até 21. Alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo? E Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita, e ele pensava consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde guardar a minha colheita. E então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. E então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará tudo o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Essa parábola, ela reflete muito o pensamento presente no mundo. A ganância, o desejo do ser humano de possuir, de acumular, e se tornando muitas vezes indiferente à vida, às situações existenciais de tantos e tantos seres humanos. Esse é um ponto que a gente não pode negar e que o Evangelho ele nos questiona. Ao contar o episódio do pedido que alguém faz para Jesus para que resolva essa questão familiar, o evangelista Lucas ele introduz a parábola desse homem rico, onde que o campo produziu com abundância. E esse homem ele decide demolir então os celeiros, construir outros, e depois de recolher todos os bens, ele pensa viver muitos anos sossegado, a usufruir deles sozinho. Mas Deus ele não aceita essa forma de agir, a sua insensatez, fazendo-lhe ver que é Ele o Senhor da vida e que de um momento para outro, sempre muito em breve, o rico avarento será chamado a dar contas dessa vida. Jesus, nesse trecho do Evangelho, ele faz referência à cobiça pelo dinheiro. Mas, veja, a gente pode ampliar, porque existem outros tipos de cobiça. Pela fama, como eu falava há pouco, pelo poder, pelo prazer. Toda a pregação de Jesus, ela valoriza o despojamento, a simplicidade, o desapego dos bens materiais e alerta sobre o perigo de confiarmos somente nas riquezas terenas. Diz: cuidado, existe em todo tipo de ganância. Evitem. Felizes são os pobres, porque deles é o reino dos céus.
Jesus muitas vezes fala isso nos seus evangelhos. O benfeitor generoso é o samaritano que investe tempo, atenções, dinheiro para acudir, para cuidar do homem ferido, que está lá à beira do caminho. A parábola ela retrata um homem ganancioso que fala sozinho, projetando como aumentar as suas posses, os seus lucros, gozar da vida sozinho. Veja que na parábola ele nunca coloca outra pessoa no meio, é tudo centrado nele. Essa é a tentação de todos os tempos. Contas no exterior são um modo de aplicar a exorbitante soma de dinheiro. Nós só não podemos esquecer jamais que a nossa vida, a sua, a minha, é única, é breve sobre esta terra. Então, é melhor a gente aproveitar bem esta nossa vida na nossa relação com Deus, na nossa relação com os seres humanos, com as pessoas que nos rodeiam. Sermos generosos e não egoístas. Sermos caridosos e não indiferentes. Na terça-feira, dia 22 de outubro, a gente reza, a gente medita com o evangelista Lucas, capítulo 12, versículos de 35 até 38. Disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas estejam acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Com muita frequência nos evangelhos, no caso aqui o evangelista Lucas, mas em Mateus e Marcos também, com muita frequência é apresentado para nós o tema da vigilância. É um tema muito frequente, muito forte no ensinamento de Jesus. Os cintos apertados de que nos fala o Evangelho, as lâmpadas acesas, indicam exatamente a atitude de estar prontos a permanecer ou a partir conforme as ordens do Senhor, inspirando-nos nos costumes da sua terra. Então Jesus ele aponta a vigilância espiritual como uma atitude importante para os cristãos. E Lucas, ele registra outro convite de Jesus. Tende cuidado convosco, que os vossos corações não se tornem pesados com a devassidão. Por que Jesus fala isso? No outro trecho do Evangelho, mais adiante. Porque a devassidão, ela como que entorpece os olhos do coração, dificulta o crescimento e ilude a vida da gente. O torpor espiritual faz a gente perder o sentido da vida atual e também futura. A certa altura o cristão já não sabe por que razões viver a sua fé. E isso é muito dramático. Isso é muito triste. Estar vivendo sem saber por que está vivendo. Quais são as razões da sua fé? Veja, nós seres humanos, nós temos uma forte tendência para a gente se acomodar. No campo religioso, muitas vezes, nós nos contentamos com o mínimo. Pouco interesse pelas coisas de Deus, uma escassa participação nos sacramentos, uma rara presença nas celebrações litúrgicas, na vida de comunidade. A nossa cultura catequética, ela se limitou à preparação para os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a Eucaristia, a Crisma. E assim nós vamos tocando em frente. Jesus ele nos desperta para o dinamismo da vida cristã.
nas obras de Deus, se a gente não progride, a gente fica para trás. Assim também é na nossa vida profissional. Se a gente não progride, a gente fica estagnado, vai para trás. Da mesma forma é com as coisas de Deus. A gente não pode se contentar com o mínimo. A gente tem que buscar o máximo, o mais. Então, é válida para todos nós essa advertência de Jesus. Ela tem como mira, principalmente, sim, Jesus está desmascarando as lideranças religiosas, mas é para cada um de nós. Então, além de cuidar do próprio crescimento espiritual, as lideranças religiosas, mas cada um de nós temos a incumbência de zelar pelo bem, pelo progresso das pessoas, daqueles que querem buscar a fé, o itinerário de fé. Então, é importante ter essa consciência que cada dia de nossa vida terrena, esse tempo que nós estamos aqui, é tempo de a gente fazer o bem, é tempo de a gente buscar o máximo, de nós não nos contentarmos com o mínimo. Na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 23 de outubro, nós vamos rezar, nós vamos meditar nos nossos corações, nas nossas mentes, com o evangelista Lucas, capítulo 12, versículos de 39 até 48. Disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, ele não deixaria que arrombasse sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. E então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Veja, nós continuamos aqui ainda com esse tema da vigilância. E essa parábola, então, desse trecho do capítulo 12, já indo para o final do capítulo 12, alerta a gente para o perigo de a gente viver uma vida adormecida, não tendo em consideração que nós não vamos ser avisados da hora em que o Senhor Jesus vai vir até nós pedir contas do que nós fizemos, da nossa vida. O que nos mostra no Evangelho a reação de Pedro? Ele, em vez de se deixar provocar de uma forma positiva, ele pergunta se a parábola é para os discípulos ou também é para todos os outros. Parece insinuar que os que seguem Jesus, os crentes, praticantes, eles possam viver tranquilos. Por que então dirigir-lhes um discurso tão inquietante? Pedro parece não ter gostado nada das palavras de Jesus. De certa maneira, a reação de Pedro muitas vezes é a nossa reação. Nós também, por nos declararmos: eu sou cristão, eu sou católico, eu faço as minhas obrigações, cumpro os ritos, os preceitos, a lei, que eu não preciso de mais nada, eu posso ficar tranquilo. O que faz Jesus? Em vez de Jesus responder a essa indagação de Pedro,
como Jesus faz em outras vezes, Jesus provoca ele fazendo outra pergunta. Quem será, pois, o administrador fiel e prudente? No fundo, Jesus provoca Pedro, Jesus provoca cada um de nós, porque, na sua essência, Jesus também é provocador. E conta, em lugar de responder a Pedro, ele conta mais uma parábola, em que manifesta a satisfação do Senhor, que ao regressar encontra os servos cumprindo fielmente aquilo que é dever deles. E premia, dá prêmio para eles de uma forma generosa. Mas os servos infiéis, que não cumprem os seus deveres, mal comportados, indiferentes e até violentos, como nos narra o Evangelho, vão ser castigados severamente. E a maior severidade será para aqueles que, conhecendo melhor o Senhor e sua vontade, em vez de a cumprirem amorosamente, se comportam de modo infiel. Novamente, aqui nesse trecho, está presente esse tema de a gente não aproveitar bem a nossa vida. A gente tem que aproveitar o nosso tempo, a nossa vida, para a gente fazer o bem. De a gente não se contentar com o mínimo, não ser meros praticantes, ritualistas, cumprir a nossa, assim, o nosso rito, a nossa fé por cumpri-la. Mas nós somos convidados exatamente a cumprir bem feito, fazer bem feito, para que, de fato, cada um de nós possamos fazer uma experiência profunda do sagrado, uma experiência profunda do encontro com o Senhor, que Ele chega a todo momento. O que Ele não pode é nos encontrar dormindo, despreparados, indispostos, descuidados. Mas Ele quer que nós estejamos sempre preparados para fazer o bem. Com essa minha reflexão, eu concluo o itinerário dessa primeira parte da 29ª Semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar novamente na quinta-feira, neste mesmo horário. Desejo a todos vocês um bom início de semana, com as bênçãos, com os cuidados de Santo Antônio, para você e para sua família, para os seus trabalhos. Paz e bem para cada um de vocês.